O RN Acontece hoje é especial. Boa tarde a todos que estão acompanhando mais este programa na Band. Aqui comigo, a governadora eleita do Rio Grande do Norte, senadora e futura governadora a partir de janeiro, Fátima Bezerra, que foi eleita com 57,60% dos votos. Uma votação bastante expressiva. Ela, que foi a única candidata ao Executivo a ultrapassar a bandeira de 1 milhão de votos. Algo parecido, só quem atingiu no passado foi o senador Garibaldo Arruis Filho, numa disputa para o Senado. Mas para o governo, o único político, a única política do Rio Grande do Norte a passar essa barreira de 1 milhão de votos. Boa tarde, governador, e, em primeiro lugar, parabéns pela vitória. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores da Band. Satisfação enorme, Diógenes, estar aqui com você hoje, depois desse resultado histórico que foi as eleições agora de 2018, no segundo turno. O resultado lhe surpreendeu, Fátima? Diógenes, deixa eu te falar uma coisa. Eu, sinceramente, acho que o que saiu das urnas ontem, conforme você aqui mencionou, foram mais de 1 milhão de votos, mais de 15% à frente, né, do adversário. Na verdade, o que saiu, portanto, esse resultado confere com o que eu via nas ruas, nas cidades por onde andei, por onde caminhamos. Nós realizamos aquela caravana, né, que eu chamava a Caravana do Coração, e aquele foi um dos momentos mais bonitos da campanha, porque eu sentia, em cada cidade que eu chegava, eu sentia, né, o desejo das pessoas por mudança, e foi assim, uma onda, né, um crescente. E ainda acrescento uma coisa aqui para você e para os telespectadores. Esse sentimento popular, essa esperança de mudança, né, que representava a nossa candidatura, isso era apresentado por parte da população com uma convicção muito grande. As pessoas chegavam para mim, porque as pessoas comuns mesmo, né, que fizeram a nossa campanha com esperança e sem medo, chegavam para mim e diziam: você já está eleita, você já é nossa governadora. E eu voltava para casa pensando aquilo ali, mas eu dizia às pessoas: não é bem assim, né? Tem outros candidatos que estão disputando o voto. Isso ainda no primeiro turno. Né? Já no primeiro turno. Então, assim, a gente precisa trabalhar, a senhora multiplica o voto, etc. Mas, enfim, eu acho que o sentimento popular que se espalhou em todo o Rio Grande do Norte, repito, por essa mudança, foi o que falou mais alto. E, na verdade, né, Diógenes, você sabe que a minha candidatura respondeu exatamente a esse chamamento popular. Ela nasceu, está entendendo, desse desejo de mudança. Foi por isso que eu aceitei esse desafio. De forma que, antes de mais nada, me permita aqui, nesse momento, agradecer o povo do Rio Grande do Norte. Eu estou emocionado até hoje. Porque é uma vitória muito, 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 muito bonita. É uma eleição que quebra paradigmas, sim, porque, né, a nossa chegada ao governo do Rio Grande do Norte muda o panorama político do Rio Grande do Norte na medida em que você interrompe um ciclo de governos das oligarquias, né, e é eleita quem? Uma professora de família de origem humilde, né? Por isso, aquilo que a gente sempre colocava, o Rio Grande do Norte elege a primeira governadora de origem popular. Então, antes de mais nada, aqui, o meu sentimento de gratidão ao povo do Rio Grande do Norte, que foi o grande protagonista desse processo eleitoral. E dizer, né, que, se Deus quiser, estou preparada e vou honrar o voto e a confiança de vocês. Sem dúvida, a votação, Fátima, lhe dá legitimidade nessa disputa e para essa função de governadora, mas lhe dá também, e joga um peso em cima de você, da responsabilidade. Como é que você pretende encarar, primeiro, esse momento de transição do governo, quando é que ele começa, e as primeiras medidas? Vamos falar da transição do governo. Com relação à transição, eu estou indo a Brasília,
nesta segunda-feira. Já hoje. Sim, já Logo hoje. mais. Já para cuidar dos interesses do Estado, como sempre fiz, até porque até quarta-feira, Diógenes, nós estaremos definindo as emendas ao orçamento geral da União. E, portanto, vou participar da reunião com os demais integrantes da bancada, né? para defender, repito, as emendas que serão destinadas, né, ao Estado do Rio Grande do Norte. Esse ano vão ser 6 emendas impositivas, das chamadas emendas coletivas, e um dado importante é que 3 emendas obrigatoriamente têm que ser para a segurança, para a saúde e para a educação, né? Nós temos também o outro desafio no que diz respeito à questão da infraestrutura hídrica, a conclusão da barragem de Oiticica e etc. Qual é a recepção que você espera? Deixa eu só lhe Diga. perguntar, porque você derrotou boa parte dos que estão na bancada hoje. Qual é a recepção que você espera Não, hoje? veja bem, a recepção que eu espero é de respeito, primeiro, à decisão que o povo do Rio Grande do Norte tomou. E, ao mesmo tempo, aqui também acrescentar, em que pesa as nossas divergências de natureza político-partidário, que é natural, mas sempre que esteve em debate os interesses do Estado, a bancada sempre agiu unida. É hora de descer do palanque, Não, né? com certeza. E até porque, veja bem, as definições que nós vamos tomar agora com relação ao Orçamento Geral de 2018 tem a ver já com o debate que vinha sendo feito. Então, eu creio que, né, haverá espírito público suficiente por parte da bancada, né, no sentido de zelar pelos interesses do povo do Rio Grande do Norte. E aí a coisa começa pelo orçamento, né? Pelo orçamento e com relação à transição. Volto de Brasília ainda essa semana para começar a cuidar da transição. Nós temos que agilizar esse processo de transição, até porque o tempo é curto, né? Nós só vamos ter 2 meses, novembro e dezembro, então repito, volto essa semana e vou começar imediatamente a cuidar da transição. Uma curiosidade, os adversários lhe ligaram ontem, Sim. o governador Robson, o atual governador, e o adversário Carlos Eduardo? O adversário, o Do segundo ex-prefeito, não me ligou. Até o presente momento não me ligou. Soltou apenas uma nota. Me ligou o governador ontem mesmo, no domingo, o governador me ligou, parabenizando. Me ligou também o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e tenho recebido ligações de várias lideranças políticas de todo o Estado e das pessoas, né, que, enfim, abraçaram essa campanha com tanta paixão. O que é que ficou combinado com o governador Robson Faria em relação à transição do governo? Pois é, Diógenes, o telefonema foi muito rápido, foi apenas de cumprimento. Nós vamos tratar disso já essa semana. A senhora pretende Sim. se reunir com ele? Não, veja, nós vamos já entrar em contato, até porque o governo já tinha se colocado à disposição, né, para colaborar com aquilo que a própria Constituição reza, com o processo de transição. Tá, mas tem aquele encontro protocolar, Não, né? vamos ter sim. Não, vamos ter o encontro protocolar, até porque, volto a dizer, o Rio Grande do Norte tem pressa. E eu tenho pressa, tá entendendo? Todos nós sabemos o momento difícil que vive o Rio Grande do Norte, a grave crise em que ele se encontra. Daí, repito, né, as nossas iniciativas no sentido de iniciar esse processo de transição o mais urgente possível. Por parte da governadora eleita, a senhora já escolheu a equipe que vai participar dessa transição? Já há algum coordenador destacado para essa missão, governadora? Já tenho aqui em mente, mas não vou dizer a você não agora. Vai nos revelar. Mas diga aqui, isso baixinho, só para mim aqui, eu não vou dizer para ninguém. Não, Diógenes, graças a Deus o que não nos falta quadros preparados, pessoas com respeitabilidade junto à sociedade norte-riograndense para integrar essa equipe de transição que vai ter o seu coordenador, mas de fato quem vai comandar é a governadora, tá entendendo? Porque eu vou acompanhar passo a passo o trabalho, repito, da equipe de transição, que vai ter o coordenador geral, vai ter as coordenações por área, temas, né? Por tema, né? Por exemplo, aquilo que eu sempre tenho colocado, nós vamos ter que ter medidas muito efetivas, né,
e para organizar as contas públicas do Rio Grande do Norte. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que esse rombo, desculpa a palavra, né, mas eu quero dizer, esse déficit nas contas públicas persista. Mas o termo é esse mesmo, É verdade. Não, nós temos que corrigir esse desequilíbrio fiscal financeiro, né, para fazer aquilo que para nós é sagrado, que é o pagamento em dia dos servidores. E a senhora está me dando gancho para perguntar sobre as primeiras medidas que a senhora tem em mente já para os primeiros dias de sua gestão. Já que está falando em ajuste fiscal, o que é que a senhora tem em mente para os primeiros dias? Olha, veja bem, primeiro é preciso a gente aguardar o trabalho da equipe de transição, né, Diógenes? Isso é sempre adequado. Por quê? Porque a equipe de transição vai levantar todos os dados. Se debruçar sobre os números. Se debruçar de forma com mais profundidade, e você há de convir que a partir daí eu terei um diagnóstico mais atualizado da situação do Estado e mais concreto. Concorda comigo? Agora, é evidente que tem uma série de medidas que nós anunciamos ao longo da campanha eleitoral, como, por exemplo, a expansão das receitas e, ao mesmo tempo, conter as despesas. Isso significa o quê? Todo o esforço nosso para elevar a receita do Rio Grande do Norte, fazer a receita crescer sem aumento de imposto, né? Tem a questão da recuperação da dívida ativa, que nós estamos convencidos que nós poderemos melhorar o nível de recuperação da dívida ativa do Estado, que hoje é em torno de 0,25%, mas nós podemos chegar a 3,5%. Outra coisa, o alongamento da dívida que o Rio Grande do Norte tem frente à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, ao Tesouro. Nós vamos buscar o alongamento dessa dívida para quê? Para que os mais de 150 milhões de juros e amortizações que o Rio Grande do Norte paga todo ano, isso seja diminuído. Já pensou se a gente conseguir reduzir para 40, 50 milhões? Outra coisa, a repactuação com os demais poderes. Nós vamos ter agora o debate sobre o orçamento. Então, nós não vamos tratar apenas da sobra de caixa, que é aquilo, né, sobra de caixa, ou seja, de repente, os demais poderes têm sobra de caixa. E o Executivo não. E o Executivo não. O Rio Grande do Norte, por exemplo, é o único estado, quando há essa sobra de caixa, não volta automaticamente para o Tesouro. Nós temos que corrigir isso. Mas, para além disso, eu quero discutir com os demais poderes o orçamento como um todo. E é evidente que, ao lado disso, se Deus quiser, um modelo de desenvolvimento para trazer emprego para o nosso povo. A senhora pretende cortar secretarias, fazer cortes, inclusive, no número de cargos comissionados e até, se for o caso, também de servidores efetivos? O que a senhora tem em mente em termos de cortes? Não, veja bem. Máquina pública. Primeiro, questão de servidores, de maneira nenhuma. Isso não consta, né, no nosso programa de governo, né? Eu quero conclamar os servidores públicos do Rio Grande do Norte, valorizá-los para que eles, junto conosco, se Deus quiser, respondam a esse desafio, que é construir esse novo Rio Grande do Norte, com cidadania, com políticas sociais funcionando, principalmente na segurança, saúde e educação. Veja, mais uma vez eu tenho que voltar ao trabalho da equipe de transição, né? É prudente que eu espere o diagnóstico que a equipe de transição vai me entregar com os dados atualizados para que, a partir daí, a gente possa anunciar ao Rio Grande do Norte as primeiras medidas que nós tomaremos a partir de janeiro. Agora, inclusive o corte de secretaria, se for o caso. Sim, até porque, veja bem, nós temos no nosso plano de governo uma reforma administrativa, que eu sempre falei, não como uma panaceia que vai resolver todos os problemas, mas uma reforma administrativa voltada principalmente para eliminar desperdícios. Nós vamos ter que fazer uma economia de guerra para, repito, garantir aquilo que hoje é sagrado, que é devolver a dignidade dos servidores públicos do meu Estado, que começa, primeiro, por ele ter a certeza que no final do mês o dinheiro dele está lá depositado na sua conta. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu ainda lhe pergunto, quando é que a senhora pretende anunciar os primeiros nomes do secretariado? Diógenes, nós vamos ter o mês de novembro,
dezembro, enfim, até dezembro, evidentemente que com muita alegria anunciarei, né, o time que junto Já tem os primeiros nomes? Não tem nome nenhum. Pode contar aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a Porque pouquinho... eu posso dizer a você o que tem, aquilo que eu sempre disse durante a campanha. Não abrirei mão do perfil técnico, do preparo, da competência e, claro, associado à sensibilidade, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com a governadora eleita, Fátima Bezerra. Durante a campanha, governadora, foi levantada uma dúvida por parte de muita gente. Como vai ser a relação da governadora Fátima Bezerra, do PT, com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que se diz antipetista, inclusive com discursos muito agressivos durante a campanha de querer varrer o PT da vida pública, política nacional. Como vai ser a relação da senhora com o presidente eleito? Veja, Diógenes, primeiro me permita, assim, né? O PT teve o seu reconhecimento nesse processo eleitoral. Perdemos a presidência, mas, por exemplo, somos a primeira bancada em termos de número de parlamentares, de eleitos, né? De eleitos na Câmara dos Deputados. E veja bem, né? Temos hoje 4 governos estaduais, inclusive aqui no Nordeste. Mas o que eu quero aqui colocar... Aqui é Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Bahia, né? Inclusive aqui mencionar, né? Haddad foi vencedor aqui no Rio Grande do Norte, né? Assim como em todo o Nordeste, Haddad teve mais de 63% dos votos do Rio Grande do Norte. Mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte, amigo, aquilo que eu sempre disse, que estaria preparada, como estou, para governar em qualquer cenário, e meu relacionamento com o presidente eleito será institucional. Do mesmo jeito que governador é para respeitar presidente é para respeitar governador. A senhora acha que ele vai respeitar a senhora? Veja bem, isso é o que manda, inclusive, a própria Constituição, porque, veja, para além de diferenças de natureza partidária ou ideológica, né, isso inclusive faz parte do processo democrático, tem algo aqui que deve ser respeitado, que é a soberania do voto popular. Assim como a mim me cabe, enquanto governadora, respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro que o elegeu presidente, a recíproca também tem que ser verdadeira. A senhora vai respeitar e espera respeito também? Não, com certeza. Sim, claro. E outra coisa, Deus, dizer aqui, né, bem claramente, as condições de governabilidade que nós temos, até porque nós temos que acabar com esse mito de que governos estaduais que não são aliados dos governos federais não têm estabilidade, né? Isso é um mito, inclusive, que foi desconstruído. Eu vou dar aqui o exemplo do Nordeste. Todos os governadores do Nordeste não eram aliados do Temer. Esses governos, inclusive, que viveram tempos de instabilidade política, você há de convir, jurídica, instabilidade no campo da economia. E o que foi que aconteceu, Diógenes? Esses governos foram eleitos já no primeiro turno. Por quê? Porque fizeram governos eficientes, né? Caso de Rui Costa, caso do Camilo Santana. Do Camilo, do Flávio Dino no Maranhão, o Wellington Dias, do Hérito, de Ricardo Coutinho, aqui na Paraíba. Veja bem, repito, governaram em tempos de crise, né? Porque com toda essa instabilidade que havia no plano nacional, mas mostraram eficiência, não atrasaram o salário de servidor, mais do que isso, investimento. E o fato é que foram reeleitos, né, com uma ampla aceitação do ponto de vista popular. Então eu quero voltar aqui, portanto, para dizer o seguinte, né, que nós temos que desconstruir esse mito. Segundo, é importante aqui lembrar que eu chego no Congresso, que eu chego como governadora, com, graças a Deus, muita força política conferida pela população do Rio Grande do Norte. Traduzo. Uma senadora eleita, deputada Zenaide Maia. Já chego com outro senador, que é Jean Paul Prats, um homem que vai ajudar muito o Rio Grande do Norte, você conhece bem. Especialista em petróleo e gás. Especialista em petróleo, gás e energia. Jean Paul deu
uma contribuição decisiva para o Rio Grande do Norte ser hoje referência em energia eólica a nível nacional. A deputada Zenaide, que demonstrou, né, toda a altivez dela, o compromisso dela com a defesa dos interesses do povo trabalhador, do povo, né, do nosso estado, enfim. Além deles dois, o capitão Stevenson já me ligou neste domingo, parabenizando. E eu ia perguntar sobre o capitão Stevenson. A senhora vai tentar ter uma relação política, institucional com o capitão? Ontem mesmo ele me ligou para me parabenizar e disse já a mim que está à disposição para somar na defesa dos interesses do Rio Grande do Norte. Inclusive falávamos ontem sobre educação, uma bandeira que nos une muito, né? Ele tem, né, uma luta em defesa da educação, ficamos inclusive de conversar. Depois... Então vocês abriram aí Não, com certeza, depois a bancada federal, além de Mineiro e de Natália, né, nós já temos o apoio do deputado Rafael Mota, do PSB, o deputado Benes Leocádio. Que já lhe apoiou no segundo turno? Já me apoiou no segundo turno. Deputado João Maia, com quem nós conversamos também. Então, assim, o que eu quero aqui é compartilhar com a população do Rio Grande do Norte a força política, está entendendo? Que o nosso projeto representa nesse exato momento. Parece que as pessoas não estão se dando conta que houve uma mudança também do ponto de vista da correlação de forças políticas, da representação do povo norte-riograndense no Congresso Nacional. Depois, no âmbito aqui da Assembleia Legislativa, nós tivemos já vários parlamentares que agora, no primeiro turno, estavam conosco, e agora no segundo turno, que vieram exatamente apoiar inclusive o nosso PSDB, projeto. né? Sim. Lhe apoiou. Sabe por quê, Deus? Porque graças a Deus, sem soberba, mas eu tive essa capacidade de reunir em torno do nosso projeto o apoio de diferentes setores da política do Rio Grande do Norte. Mas uma aliança impensável no primeiro turno, PT, PSDB aqui no Rio Grande do Norte. Veja bem, Diógenes, o que está posto aqui é que, primeiro, não é aliança, né? Segundo turno, se trata de apoio. A nossa aliança no primeiro turno era o PT, PCdoB, que eu quero aqui dizer da alegria, o quanto me honra ter o advogado e procurador-geral do Estado, doutor Antenor Roberto, como meu companheiro, o vice-governador do Rio Grande do Norte, e o PHS, né, da senadora Zenaide. Mas isso era a nossa aliança no primeiro turno. No segundo turno, trata-se de apoios. E o que é importante aqui destacar é que nós tivemos essa capacidade de unir os mais diferentes setores da política do Rio Grande do Norte, desde o PSOL, muito importante, para mim me honra muito ter o apoio do professor Carlos Alberto, pessoal que fez um deputado, que é o deputado Sandro Pimentel, o apoio do PPS, do PSB, né, o apoio da rede, de diversos partidos, até integrantes do PSDB, como você aqui mencionou, que vieram se somar ao nosso projeto, e tudo pautado em cima do programa de governo que está lá registrado no cartório eleitoral. No caso do PSDB, tem o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza. A imprensa noticiou que esse apoio teria um compromisso da senhora como governadora eleita de mantê-lo na presidência da casa no ano que vem. Há compromisso nesse sentido, governadora Fátima? Não há de maneira nenhuma, inclusive por uma razão bem objetiva. A quem compete decidir quem será o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte são os seus parlamentares. Mas a senhora tem parlamentares do seu grupo, da sua bancada e do seu governo. Veja bem, Diógenes. Qual é a orientação que vai ser dada? Veja bem, nós queremos deixar isso claro aqui. A Assembleia Legislativa ela é soberana, independente, assim como são os demais poderes. De forma que essa é uma decisão que cabe à Assembleia Legislativa. O que eu posso aqui adiantar para você é que eu não tenho nenhuma dúvida que terei facilidade em dialogar com a Assembleia Legislativa do meu Estado. Já vai começar o governo com maioria? Sabe por quê, Deus? Eu conheço aquela casa. Já foi deputado estadual? 8 anos. 8 anos. Eu tenho dito muito, disse isso muito durante a campanha. Essa minha passagem pelo Legislativo, né, me ensinou muitas coisas. E uma das lições mais importantes que eu aprendi, desde como professora, como dirigente sindical e no exercício do Legislativo, porque eu passei por várias esferas, deputado estadual 8 anos, deputado inclusive de oposição,
Depois de deputada federal, 3 mandatos, dando sustentação ao governo nosso do PT. Senadora. Que tantos benefícios trouxe para o Rio Grande do Norte, inclusive no campo da educação, que tem a nossa marca forte, basta ver os 19 institutos federais que nós trouxemos para o Rio Grande do Norte. E agora como senadora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa experiência minha no Legislativo, ela me deu uma coisa que eu acho fundamental agora para o exercício no Executivo, que é a capacidade de escutar as pessoas, e o que é que a ouvir senhora, as pessoas. E o que é que a senhora espera da oposição, oposição esta, que inclusive em outras eleições a senhora foi até aliada, no caso Carlos Eduardo, o próprio Garibaldi, Alves Filho, senador, que perdeu a eleição, Henrique Eduardo Alves, enfim. O que é que a senhora espera do papel da oposição no futuro governo? Veja bem, primeiro quando você menciona... Carlos Eduardo. Sim, menciona o MDB. O MDB, é bom lembrar que o MDB apoiava o projeto liderado exatamente, né, pelo Partido dos Trabalhadores. O próprio prefeito, né, apoiou durante muito tempo o projeto liderado pelo Partido dos Trabalhadores e que, repito, que trouxe muitos benefícios para Natal e Rio Grande do Norte. Aliás, eu disse na campanha e volto a dizer, me mostra uma obra importante aqui em Natal que não seja oriunda dos governos do PT. Mas o que eu espero da oposição? Eu espero responsabilidade e respeito, né? Que a oposição faça o papel dela, até porque isso é próprio da democracia, mas com certeza ela não vai fazer oposição aos interesses do povo do Rio Grande do Norte. Nesse minuto que falta, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do resultado nacional e qual o caminho a ser trilhado pelo PT no plano nacional, depois da derrota de Fernando Haddad. Veja bem, o plano a nível nacional, o PT vai fazer seu papel de oposição junto com os demais partidos no campo democrático popular. E uma oposição com toda a responsabilidade, daí com toda a firmeza. Aqui, mais uma vez, quero aqui agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, né, pelo protagonismo que vocês tiveram nessas eleições. E dizer a vocês, estou preparada, eu vou bater na porta de quem quer que seja para defender os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Eu só queria encerrar essa entrevista dizendo e marcando que Fátima foi a única candidata ao governo que passou para o segundo turno e venceu essas eleições. Ela, entre 30 mulheres que disputaram governos este ano, ela foi a única que passou para o segundo turno e venceu a eleição. Obrigado, Fátima, por sua entrevista e boa sorte no futuro governo. Obrigada. E o RN Acontece vai ficando por aqui. Tenhamos todos uma boa tarde, uma boa segunda-feira. Eu volto amanhã. Até lá.